Gustavo vai contar um pouquinho para vocês de como que a gente trabalha aqui no escritório nesses chamados. Pois é importante esclarecer, pessoal, que assim, quando a pessoa, não vamos citar nomes também, né? Isso. Quando até uma senhora está grávida, nos chamou, relatando, enfim, ela não sabia nem direito explicar, porque esses moradores não foram esclarecidos do que estava acontecendo. Relatando aquele momento de pânico, escutaram uma trombeta, enfim, não sabiam nem de onde vinham e tiveram que evacuar as suas casas. Nesse sentido, o escritório de prontidão, nós brincamos não, doutora, nossa realidade, a gente está de plantão sempre. A gente sempre está de plantão, madrugada, feriado, enfim. Então a gente que advogado não tem vida, né? Exatamente. Mas não é que a gente não tem vida. É uma marca do IN Consultoria Jurídica, a gente sempre se preocupa com o próximo. As pessoas sempre falam o seguinte, pô, advogado ganha bem. Não é bem assim que funciona. Advogado trabalha muito. Exatamente. Então você que está aí do outro lado da telinha e tem esse anseio de ser advogado, coloca na tua cabeça o seguinte, toda profissão requer trabalho. Antes de tudo, trabalho. Então, o que nós viemos fazer aqui? A gente veio atender essas famílias. Exatamente. Né? E esse nosso primeiro atendimento aí de emergência, primeiramente, o nosso papel é acalmar essas pessoas. Isso. Porque, infelizmente, são pessoas, exatamente, vou pegar o gancho da doutora, são pessoas desorientadas. Por que eu digo isso? Pessoas simples, casas muito humildes, pessoas assim em situações inimagináveis. Então, qual que é a reação dessas pessoas? É a ira, sim, é a indignação, e elas estão certas. Mas o que a gente veio hoje aqui? Primeiramente, tivemos o contato com a população ali do bairro, essas 6 famílias, né, doutora? Mais especificamente falando. Acalmamos elas, eu e a doutora, toda a equipe, né, do IN, ouvimos e participamos dessa reunião com a Defesa Civil aqui da cidade, com a empresa também, com o Corpo de Bombeiros que está aqui acompanhando essa situação, com a empresa. Nesse sentido, até no início, a empresa se assustou com a nossa presença, mas a gente não veio aqui para litigar, para brigar, né? Nós viemos aqui para resolver o problema dessas famílias. Até a gente chegou, tiveram uma postura diferente, daí a gente começou a conversar, eles entenderam. Conversar. O que vocês vieram fazer aqui? Não quero imprensa, eles falaram, mas a gente nem veio com imprensa. Pelo contrário, nós não queremos isso, não é a nossa finalidade, enfim, chamar a atenção. A nossa finalidade realmente. Tanto que, Gustavo, até cortando, não sei mas bem importante, esse caso está sendo noticiado. Exatamente. Está em todas as mídias, é só você dar um Google, vazamento de nafta Paranaguá. Vai procurar lá se o nosso nome está lá. Não está. Por quê? O nosso objetivo nunca é vangloriar, aparecer às custas da tua dor. Não, nós temos um propósito, nós temos uma missão e nós temos um lema. Então nós sempre dizemos o seguinte: se você tem direito, nós vamos atrás de justiça. Então assim, pessoal, nós vamos postar aí no dia a dia como é que está sendo. Num caso de emergência, procure um advogado de confiança que se importe com você. Exatamente. Hoje, para já finalizar o nosso bate-papo, quero compartilhar com vocês o seguinte: uma cliente, ela foi até o escritório e ela olhou para mim e falou assim: sabe por que eu te escolhi? E ninguém sabe, Gustavo não sabe, né? Ninguém do escritório sabe. Eu falei para ela assim: por que a senhora me escolheu? Né? Até queria brincar com ela assim: pela minha beleza, porque no filtro a gente fica lindo, né? Mas na vida real não é tudo isso não, tá? Mas ela falou assim: porque ontem, quando você me ligou no momento de nervoso, de desespero, você perguntou assim pra mim: eu quero saber como é que você tá. E ela falou assim, não vou abrir a situação aqui por uma questão de ética, nem posso, mas ela falou assim: nenhum advogado me perguntou como é que você tá. Então, lembre-se sempre o seguinte: você precisa procurar pessoas que falem com pessoas. Nós somos, antes de ser profissionais do direito, eu brinco que eu sou mãe, eu sou justiceira, eu sou esposa, eu sou amiga, mas são os nossos papéis, né? O Gustavo, ele tá conosco aqui e a gente sempre, todos, né, lá no escritório, a gente sempre puxa muito, que a gente fala o seguinte: nunca perca o teu papel, nunca perca a tua essência. De humanidade, né? Você, antes de ser doutor quase Gustavo, né?
O Gustavo tá quase aí, né, pessoal? Mas já tá conosco há um tempo. Ele é um menino que tem uma história. Ele tem valores, ele tem algo para somar na tua vida, né? Assim como a doutora Isabela, né? Antes de ser advogada, como ela disse, ela é mãe, ela é mulher. E a gente viu assim, eu fiquei prestando muita atenção, inclusive nisso, doutora, é importante a gente relembrar isso. Eu fiquei prestando muita atenção que dentro daquela sala tinha uma mulher, era a doutora Isabela, o resto eram todos homens. Sabe que eu não E observei tinha isso? outra coisa, e tinha um homem negro só. É verdade. Então assim, ó, isso muito me chamou a atenção, porque principalmente esse preconceito que a gente sofre diariamente, a gente não, né? Essas classes sofrem diariamente, nós temos que se compadecer e repensar as nossas atitudes. Então ficamos por aqui, pessoal. Aí Vamos com um pouco, retornar, né? vamos retornar falando aí para vocês do nosso dia a dia, com enfoque nesse nosso novo projeto. Falamos aí um pouco de moral, falamos um pouco de direito e principalmente falamos de humanidade. Deixo o meu abraço aí para vocês. Obrigado pela atenção e tamo junto. Vocês... Até amanhã. Exatamente. Vocês podem contar sempre conosco. Até.